Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar das importações de soja pela China. Eu vou conversar com o advogado Leandro Marmo Carneiro Costa. Ele é o CEO da João Domingos Advogados Associados. E nós vamos falar da situação dos produtores do agronegócio. Vou falar também da medida provisória 1227, que foi devolvida ao presidente do Brasil. E você vai acompanhar uma conversa que tive com um especialista em gestão de pessoas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da medida provisória 1227, que foi devolvida ao presidente do Brasil. Ainda na terça-feira passada, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, anunciou a decisão de devolver ao presidente do Brasil a medida provisória 1227, que restringe a compensação de créditos de PIS/COFINS. Chamada de MP do fim do mundo, diversos setores se manifestam contra a medida, em especial ao agronegócio, que via no texto uma série de impactos na cadeia produtiva, em especial para as exportações. Após a devolução ao presidente do Brasil, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, o senhor João Martins, comemorou a decisão. O presidente da CNA, ele se referiu à medida provisória como inconstitucional e diz que o setor e os produtores poderiam dormir um pouco mais aliviados. Espera-se que o governo brasileiro, qualquer que seja a medida ou projeto, antes de lançar, dialogue com o setor produtivo, porque é o setor produtivo que paga a conta e recolhe os impostos. O que nós queremos é diálogo para evitar impactos no bolso daquele que produz e na mesa de quem consome. E agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista em pessoas. Ele é zootecnista e está fazendo um belo de um trabalho entre colaboradores e patrões. Confira. Eu vou conversar agora com o Ricardo Arantes. O Ricardo, ele é zootecnista, já está na área aí há muitos anos. E agora ele vem fazendo um trabalho diferenciado. Eu poderia até dizer que é um trabalho inédito no setor agro. O agro mudou muito. Hoje o agro tem tecnologias aí embarcadas em equipamentos, em biologia, em química, em física, que são coisas assim que a gente nem imaginava. E hoje estão fazendo parte do processo produtivo. Mas tem uma tecnologia que muita gente ainda não se atentou. É aquela tecnologia do seu funcionário, é a tecnologia da sua pessoa, do tratamento que você tem para aquela pessoa que te ajuda a produzir e a ganhar dinheiro. E é exatamente o que ele está fazendo. Ele está fazendo um trabalho de gestão de pessoas do agro. É mais ou menos isso? É exatamente isso também. Hoje o meu trabalho deixou de ser zootecnista de animais, né? E hoje sou um zootecnista de pessoas, de gente. Esse trabalho me chegou há pouco mais de 2 anos, há quase 3 anos, dentro de uma propriedade rural, a pedido de um pecuarista. E eu o aceitei com muito carinho, com muita atenção, né, a essa carência enorme, a essa dor enorme que o nosso pecuarista está vivendo, né, Toninho? E contrário do que eu penso que está acontecendo com o ciclo pecuário, eu acho que ele já começou a sinalizar uma melhora. Nós estamos vendo os preços da reposição, sinalizar, tomara seja, né? Diferente disso, o ciclo de mão de obra não está sinalizando nada bem.
Não é pessimismo, né? Não é pessimismo da minha parte, muito pelo contrário. Eu sou muito otimista com o ser humano. Eu costumo dizer que o Ricardo é um zootecnista apaixonado por pessoas. Essa é uma frase que eu uso muito. E sou. Gosto muito de gente, adoro pessoas. Acho que o segredo está nas pessoas. Para te fazer uma comparação simples e forte, todo pecuarista preocupa muito com o resultado, né, da empresa dele. Ele não precisa preocupar com o resultado, ele tem que preocupar com quem faz o resultado. E quem faz o resultado são as pessoas que trabalham com ele. O Ricardo falou uma coisa muito interessante. A preocupação com a mão de obra, o futuro da mão de obra. Saiu uma pesquisa recente agora, e isso eu sempre falo, em participações que a gente tem. Fizeram uma série de perguntas, mas várias perguntas. Sabe qual foi a pergunta que teve 85% de aprovação e que todo mundo falou a mesma coisa? O medo com a falta de mão de obra no futuro. Agora, por que isso? Porque, de maneira geral, o Ricardo falou que o produtor rural está preocupado com o resultado. Agora, será que o produtor rural está preocupado com o resultado do funcionário dele, do filho do funcionário dele, da esposa dele, que cama que ele dorme, a comida que ele come? Sabe, são pequenos detalhes que fazem uma diferença fundamental na vida de uma fazenda. São esses pequenos detalhes que fixa o cara lá na fazenda, né, Tony? Posso falar uma coisa? Você sabe o que mata a gente? Não é um pedaço de osso grande, é aquele ossinho pequenininho pontudo. O grande você não engole ele, o pequenininho passa despercebido, você não percebe, e são exatamente os pequenos. A gente fala muito em internet. Internet já tem que ser um assunto superado. Uma família que está morando dentro da sua propriedade, que não tem disponível a ela uma boa internet, você está expulsando ele da sua fazenda. Uma despreocupação com os filhos do seu colaborador, com as esposas dos seus colaboradores, você está expulsando a família da sua fazenda. E a fazenda é a única empresa no mundo, no planeta, onde você contrata um funcionário e vem a mãe, o pai, os filhos, o parente, o irmão mais velho, o irmão. Então você tem que ter essa preocupação. É uma característica da sua empresa. E você não pode fazer olhos grossos para ela. Você tem que se preocupar onde ela vai morar, as condições dela ir na cidade fazer as compras. A água que vai beber. A água que vai beber é tão elementar, né? É tão simples, né? Então a nossa mão de obra precisa de um olhar diferente. Nós precisamos quebrar as culturas antigas. Os colaboradores antigos, eles queriam segurança, se eles tivessem uma casinha, um bom emprego, pagando direitinho, os filhos comendo, dormindo, tudo bem. Hoje, os de hoje não se preocupam com segurança, Tony. Eles querem pertencer, eles querem participar. Eu falo muito para os pecuaristas, traga o seu colaborador para o jogo, traga ele para a mesa. Ao invés de você colocar para ele o que ele tem que fazer, pergunte a ele o que nós devemos fazer. O que você acha disso? Traga ele para o jogo, ele vai se sentir importante, ele vai se sentir pertencente. E outros respondem o seguinte, Ricardo, mas se eu fizer isso, ele vai se achar, ele vai querer receber mais. A fazenda é sua, quem dá as rédeas da fazenda é você. E você deve ouvir e conversar com o seu colaborador. E se ele produzir mais? E se ele estiver mais feliz? Se você tiver um ambiente mais feliz, será que ele não vale um pouquinho mais? E nenhum colaborador pede para triplicar, quadruplicar o salário dele. Isso não existe. Então, uma boa premiação, uma melhoria em alguns pontos, já é um aumento de salário maravilhoso para ele. Então, não tenho dúvida disso. Talvez nem a base financeira, mas sim um pouco de respeito, de consideração. Entendeu? De olhar. Posso dizer uma coisa? Às vezes eu sou meio criticado, porque eu acho que as pessoas merecem respeito. Eu mereço respeito, assim como você também merece respeito e ele merece respeito. Todos nós temos um valor. Todos nós temos um valor. E quando você parar para pensar, basicamente o valor de todo mundo é o mesmo. Os valores são muito parecidos. São parecidos, muito entendeu? Parecido. Quer dizer, eu não gosto de ser maltratado, de ser mal visto, de ser mal olhado. Acho que ninguém gosta. E assim é o funcionário rural. É uma pena que nós viemos de um passado escravatório. E isso ainda persiste
até hoje, patriarcal, entendeu? Isso é muito ruim, né? É péssimo. É péssimo. Mas graças a Deus, Toninho, eu tenho visto mudanças bem interessantes, eu tenho visto pecuaristas se alertando para isso, pecuaristas que não querem perder um bom colaborador, que já está lá na fazenda, que já conhece todo o processo da fazenda. Isso, é ele que toca a fazenda. É claro, é ele o dia a dia. Toda a tecnologia que você leva para a fazenda, se ela vai dar certo ou se ela vai dar errado, depende único e exclusivamente dos seus colaboradores. E você tem que implantar as novas tecnologias, né? Porque o resultado da fazenda hoje está no ossinho que você falou. É no detalhe, né? É no detalhe. É 50 gramas a mais, né? É um corte mais eficiente que uma pastagem, né? É um animal que você abate mais cedo, é uma vaca que vai reproduzir melhor, é um índice de prenhez que vai dar um pouquinho mais. Tá no detalhe. 200 gramas por dia, 100 gramas por dia faz uma diferença absurda. Senhora, não. E você sabe, um detalhe pequeno, você coloca essas 100, 50, 80 gramas na água também. Na qualidade da água que você está oferecendo aos seus animais. E quem é que limpa a água, quem é que olha a água, quem é que... Tudo que você voltar está na mão do seu colaborador. É óbvio que a gente não tem 100% de assertividade. Claro. Nós não temos todos os funcionários bons, não existe. O mala, existe o médio e existe o ruim. Claro. O médio pode se tornar um funcionário bom, depende do que você faz com ele. Não é verdade? Exatamente. Processos, né? Colocar processos em uma propriedade, uma empresa rural chamada fazenda, transforma os seus colaboradores médios em bons e os bons em excelentes, né? Então tem que ser uma constante essa educação, essa capacitação, que é a palavra certa, é capacitar os seus colaboradores, ela tem que ser uma constante. O pecuarista não tem que pensar, falar, mas eu dei um curso para o meu colaborador. Não existe varinha mágica. Não existe varinha mágica. Assim como eu comparo muito o colaborador, Toninho, com o solo. Você não joga calcário uma vez e a produção sua vai lá em cima. Ele vem melhorando, o solo vem melhorando. O colaborador é a mesma coisinha. Ele tem que ir melhorando, mas se você parar de cuidar, ele vai estabilizar ou vai diminuir, né? Então é um olhar para o seu colaborador. Quer ver uma coisa interessante que eu vou até falar na minha palestra aqui hoje? É mais ou menos assim, quando você vai numa churrascaria, que o cara vem e traz a carne para você olha para a carne ou olha para o garçom? A gente olha para a carne. Então você aí na sua fazenda que está olhando para o boi, olhando para o capim, olhando para o cavalo, olhando para a estrada, olhando para a cerca, você está olhando para a carne. Olha para quem está te servindo a carne. E às vezes a gente não sabe nem que jeito que é o sujeito, né? Exatamente. Não conhece ele, sabe o nome dele, mas não conhece os desejos dele, as dores dele. Senta com o seu colaborador, conversa com ele, uma conversa tranquila, sem medo, sem dúvida, né? Sem mentira, sem isso eu não posso falar, aquilo eu não posso falar. Pode. Na vida não é o que você fala, é como você fala. Né? É como você fala. Então é trazer o seu colaborador para perto de você, com toda franqueza, com toda liberdade. Tem pecuarista, eu já ouvi. Não, ele não pode saber por quanto que eu estou vendendo, não, porque senão ele vai pensar que eu estou ganhando muito dinheiro. Meu amigo, hoje não tem ninguém ignorante mais. Tem um aparelhinho hoje nos nossos bolsos, que chama celular, e se ele clicar lá, quanto que custa um alqueire de terra aqui na região, vai mostrar para ele. Tudo. Por quanto que está matando boi gordo hoje? Por tantas arrobas, tantos bois. Ele sabe os seus números. Não precisa você tentar esconder ou ficar com medo de esconder dele. Pode abrir o jogo, pode conversar abertamente. Se você tem um colaborador que você quer ficar, como o Toninho falou mesmo, os malas, nós não estamos falando aqui dos malas, nós estamos falando daquele colaborador que colabora. Que colabora, né? Aquele que quer o crescimento da fazenda, que quer trabalhar ali, que está ávido por trabalhar ali. Esse é o que nós temos que investir. E eu falo, Toninho, que nenhum colaborador feliz deixa uma fazenda por causa de um aumento de salário. Os R$100 não existe. Os R$100, para mim, é uma busca de uma expectativa melhor. A expectativa dele aqui caiu, acabou, ele desiludiu, entristeceu, e ele olha lá no vizinho, olha na proposta que o outro cara fez, e fala assim, quem sabe lá é melhor. Nós estamos sempre buscando isso, não é verdade? Então é o que você falou. Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos valores são muito parecidos. Assim como você quer sempre o melhor para você e para sua família, ele também. O colaborador também. Ele também, não tenho dúvida disso. O filho do fazendeiro, do produtor, não é diferente do filho
do peão, como a gente costuma falar. E não é peão, é um nome feio, né? Eu não gosto. É colaborador. Eu gosto de colaborador, cooperador. É cooperador. É bem melhor. Eu gosto. Obrigado. Eu que te agradeço, Toninho. Um prazer estar aqui com você, com a sua audiência maravilhosa. E hoje participando de um evento muito bom. Passar o dia todo com você hoje, né? Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço a todos. E depois do intervalo, nós vamos comentar das importações de soja pela China e eu vou conversar com o advogado Leandro Marmo Carneiro Costa. Ele é o CEO da João Domingos Advogados Associados e nós vamos falar sobre a situação dos produtores rurais do agronegócio. Nós voltamos já, é um minuto só. Promoção Recarga de Celular 99,5 FM. De segunda a sexta. Todo dia tem sorteio de R$150 em crédito para você colocar no seu celular. Inscreva-se pelo site radio995fm.com.br. Promoção Recarga de Celular 99,5 FM. 28 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: venha para o Team Pré-Top e aproveite milhares de filmes, séries e futebol. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Às vezes a gente pode falar algumas palavras não tão adequadas, então vou dar uma segurada. Não, pode falar o que você quiser. Eu tomei a decisão mesmo de não estar mais como ex-mulher. Sim. Eu cheguei pra ela e falei, cara, então é o seguinte, tô separando, você me espera? Tu mandou essa? Na lata. Tu bicho. Na lata. Você foi a causa da separação dele, sim ou não? Agora eu vou te falar uma coisa. Eu coloquei fogo nesse circo e mostrei quem era o palhaço. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A 99,5 FM leva você para o show que vai parar a cidade. Único, sábado 6 de julho, no estacionamento do Serra Dourada. Com um time de atrações único. Jorge e Matheus. Ninguém vai saber que eu te esqueci. Luan Santana. Sou aquela Simone Mendes. Você vem me buscar. Cleiton e Romário. Fred e Fabrício. Inscreva-se para concorrer a convites. Único Goiânia. Sábado, 6 de julho, no estacionamento do Serra Dourada. Com promoção da Rádio dos Grandes Shows. 99,5 FM. Aqui é vida louca. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Leandro Marmo Carneiro Costa. O Leandro, ele é advogado, ele é o CEO da João Domingos Advogados Associados e, vamos dizer assim, é uma empresa de advocacia especializada basicamente no agro.
E hoje ela é considerada, a João Domingos Advogados Associados, talvez a maior do Brasil, que está, assim, arraigada dentro do agronegócio. E, por incrível que pareça, o setor agropecuário brasileiro, nesses 2 últimos anos para cá, vem passando um momento complicado. Primeiro, condições climáticas e agora, questões políticas. Leandro Marmo Carneiro Costa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui para a gente falar de um tema importantíssimo. Tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo ótimo. É uma honra poder participar desse programa tão importante e compartilhar informações relevantes aí para o produtor rural. É verdade. Leandro, a gente sabe, e de maneira geral o setor agropecuário sabe da importância do escritório de vocês, principalmente quando se fala em resolver a vida do produtor que está, assim, meio bagunçada de maneira geral. Sim. Quais são os principais gargalos que estão sendo apresentados agora, nesses 2 últimos anos aí, que tem pisado na garganta do produtor? Toninho, o que a gente viveu aí nos últimos anos foi muito desafiador e agora, inclusive, a gente ainda não está no fundo do poço, mas a análise que nosso escritório faz é que nós estamos vivendo hoje a maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro. Nunca nós alcançamos esse patamar de endividamento tão elevado quanto o que a gente está vivendo hoje. E a análise que a gente faz foi, ali naquele primeiro momento pós-pandemia, 2020, houve um aumento significativo no valor das commodities agrícolas. Então, o produtor que tinha uma capacidade de assumir compromissos financeiros de 1 milhão por ano, ele falou, agora eu posso assumir 10 milhões. E aquele clima de otimismo, o produtor, como bom empreendedor que é, falou, agora é hora de aumentar minha produção. E para isso ele necessitou tomar muitos empréstimos expressivos, em valores muito elevados, e para aumentar a sua produção, seja para aquisição de novas áreas, arrendamento de mais terras, correção de solo, troca do maquinário, aquisição de novos maquinários. O problema é que essa bonança que a gente viu ali em 21, 22, com a margem de lucro excepcional, de 22 para 23, de 23 para 24, se deteriorou muito o preço das principais commodities agrícolas, dentre elas leite, carne e soja, e a margem do produtor rural ficou muito pequena. Só que ele alavancou muito, ele tem um passivo desse tamanho, o custo dessa dívida por ano só dos juros é esse, e a margem líquida dele está desse tamanhozinho. Então ele já não consegue encaixar mais, essa conta não fecha. Os compromissos financeiros que ele assumiu não foi pelos próximos 1 ou 2 anos, mas pelos próximos 5, 10 ou 15 anos, com financiamentos de longo prazo. E agora a gente tem um problema muito grave. Na nossa leitura, nesse ano de 2024, mais de 80% dos produtores rurais brasileiros não tiveram e não terão margem líquida de lucro suficiente para conseguirem pagar 100% dos compromissos financeiros que estavam vencendo para esse ano. E o que está acontecendo com esses produtores? Uma pequena parte está entrando com recuperação judicial ou está deixando vencer essas dívidas para tentar pagar, resolver e pagar de outra forma, mas a maioria, eu diria que 70% ou mais, o que eles estão fazendo? Novamente, é o que fizeram no ano passado, estão fazendo agora, estão dando um balão para o ano que vem, junto aos credores, só que é um balão que é perigoso, é uma bola de neve que ele já sabe que no ano que vem ele não vai ter condições novamente de pagar. E o pior, ao fazer essa renegociação, os juros ficaram ainda mais elevados. Então, o que aconteceu? Em 2023 ele tinha isso aqui de dívida, o que deu de dinheiro que ele apurou, ele deu para os credores e prorrogou para 2024, mas como os juros aumentou em 2024, ficou maior a dívida. Nesse ano, ele novamente está dando tudo que ele consegue dar de dinheiro para os credores e está prorrogando para 2025, mas novamente a taxa de juros está vindo maior. Naquelas operações que às vezes eram de 10% ao ano, agora o banco está colocando aí 20%, 30%, 40% ao ano nos contratos. Então, a gente tem uma bomba muito grande que vai estourar daqui para o ano que vem ainda, porque é um volume muito grande de endividamento e que os produtores não vão ter condições. Por que a gente afirma que desde agora, em 2024, que em 2025 não vai ter condições? Primeiro porque houve uma elevação muito expressiva do valor dessas dívidas, o custo dos juros é muito alto. E segundo, porque a gente vem acompanhando os maiores especialistas do mercado de commodities agrícolas, debatendo diariamente com eles. E quando a gente fala de soja, milho e boi, as perspectivas de preço são as mesmas que a gente tem hoje. Isso às vezes não caiu um pouco. E com isso o produtor não tem como ter margem suficiente para pagar. O pessoal da soja falou, Leandro, a gente tem hoje o maior nível do estoque global que a soja já teve no mundo.
E a perspectiva que a gente tem climática para a safra 24-25 é uma perspectiva normal. Ou seja, o Brasil vai produzir bem e estima-se também que os Estados Unidos, enfim, os maiores produtores vão produzir bem. Então, a pressão do preço é para baixo, não para uma saca de soja a 150, 180 reais, né? E a gente observa um outro ponto muito importante, além de tudo isso que o Leandro falou. A dívida do agro é basicamente impagável. Basicamente impagável. E tem mais um detalhe. Eu vou deixar muito bem claro, já falei isso várias vezes aqui, eu não sou contra A, B, C ou D que está no governo hoje. O problema é que estão tratando o agro de uma forma diferente. É bem provável que o dinheiro que foi falado, está sendo cogitado para a próxima safra, não vai ter dinheiro. E aí a coisa vai ficar muito pior do que a gente imagina. O governo hoje parece que perdeu toda a responsabilidade em cima do agro. Fala-se mais e faz-se quase nada. Né, Leandro? Toninho, o quanto que é grave a situação que a gente está vivendo? E o senhor trouxe um número muito correto. Essa dívida ela é impagável. O produtor não consegue pagar, a grande maioria. Quando a gente teve uma grave crise financeira, similar a essa na década de 90, final da década de 90, o que o governo federal fez? Ele criou um plano, que foi o PESA, Plano Especial de Securitização de Ativos, que ali no início, 2000, 2001, 2002, 2003, o pessoal fez uma repactuação por 20 anos para conseguir pagar aquilo dali. Então, o governo colocou dinheiro e repactou em 20 anos. Na atual situação, precisaria de algo similar a isso, que fosse no mínimo 10 ou 15 anos. Só que o produtor, quando chega na instituição financeira, quando muito, ela dá mais um ano para ele. É óbvio que ele não vai dar conta. Então, na análise que a gente faz hoje no nível de endividamento, a gente precisaria aproximadamente de uns 500 bi, mais ou menos, para injetar só em um plano como esse de repactuação, só que o governo nem tem esse dinheiro e nem tem interesse. Quando a gente fala do plano safra, o ano passado foi 360 bi. Ainda que esse ano seja 360 bi ou mais, isso não vai resolver o problema do endividamento. Por quê? Quando esse dinheiro entrar no caixa, o que vai acontecer? O produtor rural, ele vai fazer uma operação de crédito lá, ele está devendo 1 milhão. O que o banco vai falar? Não, eu vou te liberar mais 1.200.000 para fazer um mata-mata, liquidar a operação anterior, e tem que ser 200 a mais, porque você tem que comprar aqui um seguro de vida, um título de capitalização e tal. Então não vai entrar na produção para ampliar a produção e nem para alongar essa dívida. Infelizmente. Pensando nisso tudo, o Leandro e a sua equipe, eles resolveram agora, no dia 7 de agosto, vai ter uma reunião lá no Centro de Convenções, com Paulo Guedes. Vai ser dia 7 de agosto, 9 horas da manhã, é gratuito, mas você tem que fazer a inscrição, senão não entra, lá no Centro de Convenções. E vai ser falado sobre o futuro do agronegócio. Então tá aí, para você fazer a inscrição, você tem que entrar no @JoãoDomingosAdvogado e fazer a sua inscrição. É isso? Exatamente. Através do Instagram do escritório você consegue acessar ali o link para fazer a inscrição. Vai ser uma oportunidade ali para a gente ouvir o Paulo Guedes por mais de 1h30 que ele vai debater e trazer para nós aí as reflexões sobre as perspectivas do agronegócio para 2024 e 2025. Eu vou trazer o Leandro depois mais vezes aqui antes desse evento para a gente comentar esse daí e outros eventos que estão aparecendo aí através da João Domingos Advogado, onde o Leandro ele é o CEO da empresa. Leandro, é um tema que a gente precisaria muito tempo, mas você vai voltar aqui, pode ter certeza que a gente vai debater mais a miúde isso aí. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui e sucesso, eu sei que vai ter sucesso nesse evento aqui, dia 7 de agosto com o Paulo Guedes. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, eu que agradeço, uma honra. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: dá-se muita atenção ao custo de se realizar algo e nenhuma ao custo de não realizar. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia.
A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.